Eu queria então que você abrisse a tua Bíblia aí no livro do profeta Jonas. Aí já não é tão fácil achar, né? São apenas 4 capítulos. Aí, entrelaçado aí nos profetas menores, mas para você ficar mais... Está perto de Miqueias, para ficar mais fácil para você. Ele é vizinho do Miqueias. Jonas, nós vamos ler no capítulo 3, apenas os primeiros 4 versículos. Os irmãos acharam? Muito bem. Diz assim a palavra: Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Muito bem. Irmãos, se eu fosse fazer uma enquete, né, entre as pessoas da igreja, mas eu diria assim, especialmente entre os jovens, os adolescentes da igreja, pessoas que estão na igreja já há algum tempo, que frequentam a escola dominical, e se a gente perguntasse para eles, qual a história da Bíblia que você mais gosta? Qual a história da Bíblia que mais impacta você? Por certo, algumas dessas respostas, se não a maioria, seriam essas aqui. Alguns diriam: eu gosto muito da história do Davi e do Golias, porque Davi é uma pessoa cheia de coragem, de fé, e ele enfrentou um grande desafio em nome de Deus, e saiu vencedor. Outros diriam que gosta da história do José do Egito, que era o rapaz sonhador, que tinha sonhos no seu coração, que acreditava em Deus e teve paciência, perseverança para que Deus agisse na vida dele no tempo de Deus. Outra história da Bíblia que é muito comum a gente ouvir é Daniel na cova dos leões, né? Como é surpreendente essa história, né? Alguém que, pelo seu amor a Deus, se expõe de tal forma a ser jogado numa cova com leões famintos, né? É impressionante a ousadia desse rapaz, né? Nós também gostamos, nem sempre tanto assim como os outros, da história de Sansão, né? Aquela pessoa com uma força descomunal, né? Mas que ele não era muito conectado com Deus nas coisas que ele fazia, né? Ele agia muito por impulso, pela força, pela disposição de fazer as coisas, mas não usava muito a cabeça, né? Mas Deus usou a vida dele de uma maneira tremenda lá contra os filisteus. E também, logicamente, a história que nós estamos relatando hoje, que é a do Jonas, né? É uma história que a gente acha muito interessante pelas coisas que aconteceram ali, né? E tem algumas particularidades bem interessantes nessa história, né? Primeiramente, Deus chama o Jonas, né? Deus chama o Jonas. Apenas fala que ele era um profeta, né? E Deus o chama para uma missão, né? Para uma missão. É interessante que Jonas, ele era um profeta, ele estava acostumado a ouvir a voz de Deus. Ele sabia o que Deus estava falando para ele. Qual era o recado de Deus? Não havia dúvidas quanto a isso. Qual era a ordem de Deus? Ir a Nínive e pregar contra a cidade. Era essa a missão que Deus deu para ele. Embora ele achasse isso um absurdo, ele recebeu essa incumbência de Deus e Deus queria que ele fizesse isso. Outra particularidade do livro
é que o Jonas, ele não acatou a vontade de Deus, ele não obedeceu. Ele, em vez de obedecer a Deus e ir para Nínive, ele foi para o outro lado. Pegou o navio e foi para outro lado. E é interessante que Jonas estava tão tranquilo quanto a sua decisão. Normalmente, quando a gente toma uma decisão, principalmente uma decisão contra Deus, a gente fica sobressaltado, não é verdade? O coração fica aflito, né? Mas Jonas estava tranquilo, né? Por que eu digo que ele estava tranquilo? Porque ele tomou o navio, desceu lá para o porão e dormia tranquilamente. Enquanto lá em cima estava a tempestade, ele estava dormindo tranquilamente. Não estava nem um pouco preocupado com a situação, né? E é interessante que quando Jonas é acordado pelos marinheiros que estavam lá preocupados com a tempestade, com a possibilidade do navio afundar, né? Ele não liga muito para a situação. Ele não cai em si, ele não fala nada, ele apenas acorda e fica por isso mesmo. As coisas só começam a mudar quando os marinheiros resolveram tirar uma sorte ali para ver de quem era a culpa. Deve ser um costume ali entre eles, né? A ideia deles é que alguém tinha feito alguma coisa contra Deus e havia ali um castigo de Deus, por isso que tudo aquilo estava acontecendo. A grande tempestade, a possibilidade do navio afundar. E aí, quando eles fizeram esse sorteio entre as pessoas que estavam presentes naquele navio, a sorte caiu sobre Jonas, né? Justamente sobre Jonas. E aí ele resolveu assumir a culpa, né? Aí ele reconheceu que, diante de todos, que aquilo tudo estava acontecendo por causa dele, porque ele tinha desobedecido a Deus, né? Aí então Jonas, depois de muita relutância das pessoas, foi jogado ao mar e a tempestade cessou, parou. Ao mesmo tempo, Deus tinha preparado um grande peixe que engoliu a Jonas, né? E Jonas, durante 3 dias e 3 noites, permaneceu dentro do peixe, né? Eu fico, às vezes, tentando imaginar essa situação, irmãos. Não deve ter sido uma coisa fácil, né? Mas ali dentro do peixe foi o quarto de oração dele, né? Foi ali que ele se arrependeu, foi ali que ele falou com Deus, foi ali que ele reconheceu o seu pecado, o seu erro, pediu perdão e se colocou nas mãos de Deus e falou: o que o senhor quiser fazer, eu vou fazer agora, né? Já estou nessa situação mesmo, né? E Deus mandou o peixe vomitá-lo na praia, né? E assim o Jonas saiu daquela situação terrível que ele estava. E aí Deus falou com ele novamente, foi o texto que nós lemos. Deus deu o mesmo recado, Deus não mudou nada, né? Deus falou: vai para a cidade de Nínive e prega contra ela. E aí o Jonas obedeceu, né? Ele tinha falado que obedeceria e obedeceu, né? Mas, irmãos, eu não quero refletir com a gente aqui nessa manhã sobre a vida de Jonas. Vocês já estão cansados de ouvir a respeito de Jonas, da sua desobediência, da sua tentativa de se corrigir diante de Deus, tudo que aconteceu com ele. Eu quero refletir um pouquinho a respeito do agir de Deus na vida do Jonas, né? Como que Deus agiu na vida do Jonas, né? Por que eu quero que a gente pense nisso? Porque da mesma maneira que Deus agiu na vida do Jonas, Deus age na nossa vida. Deus é o mesmo. E Deus ama as pessoas da mesma forma. E do mesmo jeito que Deus se importa com as pessoas, lá no passado, Ele se importa hoje. Então, eu queria tirar aqui 3 lições para a nossa vida a respeito do agir de Deus na vida do Jonas e nessa situação. Primeiro, a vontade de Deus vai se cumprir sempre, apesar de nós. Apesar de nós. A vontade de Deus vai se cumprir sempre, apesar de nós. Irmãos,
havia um propósito no coração de Deus. Quando Deus convoca Jonas para uma missão, Deus tinha um propósito. Qual era o propósito de Deus? Exercer a misericórdia dele para com os habitantes de Nínive. Por mais esquisito que fosse a orientação de Deus, por mais estranha que fosse a vontade de Deus, era a vontade de Deus. E qual que era a vontade de Deus? Que Jonas fosse e fizesse aquilo que ele estava mandando. Deus estava preocupado com a grande cidade de Nínive, com os habitantes da cidade de Nínive. Mas Jonas, ele tinha outras objeções para colocar. Tinha outras coisas que ele pensava. E ele sabia que Nínive era a capital do Império Assírio. Era uma cidade que estava se tornando muito importante. Era pessoal que iria dominar o mundo. Era um povo forte, gente feroz, gente brava. Era povo conquistador. E, por certo, eles viriam para cima do seu país, de Israel. Além de tudo, eles eram pagãos. Um povo pagão, um povo que não acreditava em Deus. Um povo que adorava outros deuses, eles eram idólatras. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Do mesmo modo que Deus olhou com misericórdia para Nínive, Ele olha com misericórdia para mim e para você. Do mesmo modo. Deus olhou para aquele povo que não o conhecia, que não o amava, que amavam outros deuses, e Deus olhou com misericórdia para eles. Deus olha do mesmo modo para nós. É interessante que a minha situação, a tua situação, não era diferente do povo de Nínive. Não é verdade? Porque nós não conhecíamos Deus, nós não tínhamos Deus, nós não tínhamos salvação. Nós vivíamos assim, dessa forma, como Nínive. No entanto, Ele nos chamou. Ele nos chamou para perto dEle, para junto dEle. Deus exercendo a sua misericórdia sobre as nossas vidas, apesar de nós. Ele nos resgatou, nos trouxe para perto de si. E hoje nós estamos participando desse reino bendito de Deus por causa da misericórdia dEle. Porque Ele nos ama, porque Ele se importa conosco. Deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus tem um chamado para você, para a obra dEle, para o serviço cristão, para fazer um trabalho em nome dEle, não dê desculpas. Não dê desculpas. Não fuja como Jonas. Não fale que você não tem capacidade. Não fale. Por quê? Porque se Deus chama, Ele vai dar um jeito de usar você. Com o teu jeito, com a tua capacidade. E se você não tem capacidade, Ele vai te capacitar. Eu queria dizer para você, meu irmão, que está ouvindo aqui agora em casa, você que está aqui no templo, talvez muitas pessoas que vêm a esse púlpito, que você tem visto, participar do louvor, da adoração, ou participar na gestão da igreja como presbítero, presbíteras, diáconos, diaconisa. São pessoas que um dia falaram, eu não tenho condição, eu não posso, eu não sei como fazer, eu não estou preparado. Mas se dispuseram. E Deus vai abençoando, Deus vai capacitando, Deus vai dando condições, e a gente vai fazendo o trabalho de Deus. Porque tudo vem dEle, das mãos de Deus. Tudo vem das mãos do Senhor. Então, se Deus está te chamando para algum trabalho na igreja, na célula, onde quer que seja, não deixe de responder ao chamado de Deus. Né? O restante vai vir das mãos de Deus. Né? Se o teu líder de célula está convidando você para falar na célula, para dirigir alguma parte da célula, faça isso sem medo, sem preocupação. Né? Claro que a gente fica meio sobressaltado, né? Meio preocupado, mas faça isso. Faça isso. Deus vai capacitar você, Deus vai usar você.
Segunda lição que eu queria tirar aqui do texto. Deus se compadece de corações quebrantados. Deus se compadece de corações quebrantados. Proclamação do evangelho lá na cidade de Nínive por Jonas. Ele fez uma mensagem muito simples, irmãos. Ele saiu pela cidade, percorreu a cidade 3 dias lá para cima e para baixo, falando que dentro de 40 dias Deus ia destruir a cidade. Essa era a mensagem dele. E aconteceu uma coisa interessante. Os habitantes de Nínive creram em Deus. Eles creram em Deus. Eles se converteram dos seus pecados. Eles se humilharam diante de Deus. Eles decretaram jejum. Eles se vestiram de pano de saco. Era a maneira deles mostrarem a sua humilhação diante de Deus. E todo mundo, desde o pequeno até o grande, até o rei, se vestiu de pano de saco, para mostrar que eles tinham se humilhado diante de Deus. E tudo que Deus espera de nós, tudo que Deus espera do ser humano, é que a gente reconheça quem a gente é. Quão pecadores nós somos, quanto nós precisamos de Deus. Quando Deus vê essa disposição no nosso coração, Ele se inclina para nós, Ele nos abençoa, Ele toma conta das nossas vidas, Ele conduz as nossas vidas. É assim que Deus age. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos ninivitas há perto de você? Quantos ninivitas há perto de você? No seu relacionamento familiar, quantos ninivitas estão precisando de salvação? Pensa aí um pouquinho. Quantos ninivitas existem lá no teu local de trabalho? Onde você trabalha, onde você estuda? Tem ninivitas lá? Por certo tem. Sempre tem ninivitas para todo lado. Gente que precisa de Deus. Gente que precisa de salvação. Você vai se importar com eles? Assim como Deus se importou? E Jonas não se importou? Ou você vai se importar, de repente, de falar para eles do amor de Jesus? Quem sabe você vai convidá-los para vir na tua célula? Quem sabe você vai convidá-los para vir no culto à noite? Aliás, hoje à noite, irmãos, nós não teremos transmissão para casa do culto. Vocês imaginam por quê, né? Então, venham para o templo à noite para ouvir a palavra, tá bom? Venham para o templo à noite para ouvir a palavra. Irmãos, o que aconteceu com Nínive foi surpreendente. Na verdade, foi surpreendente. Como uma cidade pagã, de repente se arrepende, se converte, se volta para Deus, por causa de uma simples mensagem da palavra. Quem sabe você também não vai se surpreender quando você convidar aquele parente seu que você se preocupa com ele, aquele colega de trabalho que você se preocupa com ele, aquele vizinho. Ele nunca aceita. Continue insistindo. Continue convidando. Traga para a igreja, traga para a tua célula. Fala de Jesus para ele de alguma forma. Às vezes a gente vai se surpreender com os resultados, porque Deus é que está interessado no resultado melhor do que a gente. Queria compartilhar a terceira lição do texto a respeito de Deus. É que Deus é o agente principal dessa história. Deus é o agente principal da história de Jonas, da vida de Jonas. Não é Jonas que é o importante aqui do livro, muito menos o grande peixe. Há muitos estudiosos, muitos teólogos que dizem que o livro de Jonas é apenas uma história, que é apenas uma alegoria, que é apenas uma parábola, que foi colocado na Bíblia para trazer um ensinamento. Se é assim, o que a gente diria de Jesus?
Porque Jesus citou Jonas nas suas palavras. Jesus lá em Mateus 12:40 diz assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus citou Jonas. Que a maior credibilidade da história de Jonas do que essa? Palavras do próprio Jesus a respeito. E tem outras polêmicas que o pessoal faz por aí, né? A principal delas é quanto ao peixe, né? Que peixe era esse? É como se isso fosse importante. É uma baleia? Não é uma baleia? É um grande peixe? Não importa, né? Foi Deus que preparou, né? Se era um grande peixe, se era uma baleia, não importa, né? Foi num peixe, na goela de um peixe, que Deus pediu para Pedro ir lá pescar, e Pedro pescou, e dentro daquele peixe tinha uma moeda, né? Para pagar o imposto, né? Na imensidão do mar, tinha lá um peixe com uma moeda na boca, né? Deus faz essas coisas, né? Deus não podia preparar aqui um peixe especial para pegar Jonas, né? Foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. O que realmente importa, irmãos, quando a gente olha para um livro como esse, é uma história interessante, pitoresca, eu diria até, né? Mas a gente não pode perder de vista a essência do livro. Qual é a essência do livro de Jonas? O que é importante aqui, né? O que importa aqui é realmente quem está agindo por trás disso tudo. Quem convoca Jonas para uma missão é Deus. É Deus que convoca. Jonas não obedece, vai para outro lado. Aí vem a tempestade. Mas quem é que manda a tempestade? É Deus. É Deus quem manda a tempestade. Quando as pessoas ali estão procurando um culpado e resolvem tirar a sorte para ver com quem caía a responsabilidade, Deus interfere. A sorte cai em Jonas. E assim vão acontecendo as coisas. Quando Jonas é jogado no mar, quem prepara o peixe? É Deus que prepara o peixe. É Deus que interrompe a tempestade, trazendo grande assombro àqueles marinheiros. Quando Jonas ora, é Deus que escuta essa oração e é Deus que manda o peixe vomitá-lo na praia. É Deus que chama Jonas a segunda vez, dá uma segunda oportunidade para ele. É Deus quem exerce misericórdia sobre a grande cidade de Nínive. E ainda mais, é Deus que tem paciência com Jó. Quando ele está lá reclamando de Deus, porque Deus salvou a cidade, Deus começa a ensinar a Jonas a respeito da misericórdia. Misericórdia. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o nosso Deus. É o Deus que cuida da tua vida, é o Deus que cuida da minha vida. Ele está presente nas nossas vidas. Assim como durante toda a trajetória de Jonas, ele esteve presente na vida de Jonas, cuidando, dirigindo, mostrando o caminho, mostrando a direção, mesmo quando Jonas queria fazer as coisas de acordo com a sua vontade. Deus falou, não é por aí, é por aqui. O caminho é esse aqui. É esse caminho que você tem que ir. E Deus faz isso conosco também. Às vezes nós somos assim, empedernidos, teimosos. Queremos fazer as coisas de acordo com a nossa vontade. Mas Deus tem que chegar lá e trazer a gente para o caminho de novo. Às vezes Ele dá um tapinha só. Às vezes Ele manda uma tempestade. Para a gente acordar, para a gente ver que Ele está mostrando o caminho. Cabe a nós nos colocarmos nas mãos desse Deus maravilhoso. Esse Deus que se importa com as nossas vidas. Esse Deus que dirige os nossos passos, que conduz as nossas vidas dessa forma. Quando eu leio um livro como esse, com a história de Jonas, eu fico maravilhado, além da própria história em si,
com esse agir de Deus. Porque esse Deus que agiu na vida de Jonas é o Deus que age na minha vida, é o Deus que age na tua vida. Do mesmo modo que ele se importou tanto com a vida de Jonas e com a vida dos ninivitas, ele se importa com você e comigo. Glória a Deus por isso. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sempre estar olhando para Deus com essa perspectiva de um Deus que nos ama e que se importa conosco de uma maneira muito especial. Queria orar com você nessa oportunidade. Senhor, muito obrigado pelo teu amor tão grande, tão imenso, tão maravilhoso. Obrigado pela vida do Jonas, ó Pai, porque nós estivemos aprendendo hoje muitas coisas a respeito do ser humano, Jonas, mas principalmente muitas lições a respeito do Senhor, do seu agir nas nossas vidas, e do jeito tão maravilhoso com que o Senhor cuida de nós, que o Senhor dirige os nossos passos. Nos ensine a sermos mais observadores do teu agir na nossa vida. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor está conduzindo os nossos passos. Às vezes a gente nem entende, Senhor, o jeito que o Senhor faz, mas o Senhor faz com muito amor, com muita graça, com muita misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor para conosco, em nome de Jesus. Amém.